já conversou, o nosso planejamento ele se divide em 3 níveis, né? E a organização é dividida em 3 níveis. Todas as organizações são divididas em 3 níveis: o operacional, o tático e o estratégico. Então, a gente tem essas 3 divisões, que devem ser planejadas, claro, em conjunto e também em cada um desses níveis, né? De uma forma global, de uma forma conjunta, mas também de uma forma em cada um dos níveis separadamente. Deixa eu verificar se mais alguém entrou aqui, porque dei um barulhinho. Não. Enfim, ó, o que acontece? Quando eu estou apresentando, como vocês viram, eu não consigo identificar se alguém está pedindo para entrar na aula ou não. Isso aparece a tela para mim aqui. Então, às vezes a pessoa falou que semana passada, né? Semana passada não consegui entrar porque, né, estava demorando para aceitar, porque eu não visualizo a tela. Os slides, eles continuam estando lá no Moodle. Daqui a pouquinho a gente olha no Moodle lá, e aí eu vou mostrar onde é que tá os slides, tá? E esses slides de hoje, esses slides é só um resumo, então eu vou deixar só a videoaula, tá? Não vou postar esses aqui, porque lá no outro videoaula, na outra videoaula ele tá mais enriquecido, né? Eu deixo o enriquecido para vocês e aqui eu só faço o rapidinho, tá? Então, planejar basicamente é fazer o quê? Né? Pensar em como detalhar a forma que eu chego nos meus objetivos. Então, planejar é ter um objetivo, mas eu tenho que pensar como é que eu vou chegar a obter, né, alcançar esse objetivo. Então, é o detalhamento de como a empresa vai fazer para chegar nesses objetivos. Então, a gente precisa ter, de uma forma bem clara, né, como chegar, né, um objetivo. Se eu não sei para onde ir, como é que eu vou chegar? Não sei se vocês assistiram Alice no País das Maravilhas, mas quando ela encontra o gato, ele fala exatamente isso para ela. Que ela pede por onde é que eu vou, mas ele pede para ela assim, mas é onde que você quer ir? Se você não sabe onde você quer ir, você não sei como é que eu posso te ajudar a chegar, né? Então, precisa ter clareza, precisa definir objetivos, onde eu quero chegar. Então, objetivos estratégicos, né? Pensar em planos, objetivos planejados. Então, novamente, né? Nesses 3 níveis aqui. Né? Estratégico, tático, operacional, de uma forma conjunta. Então, objetivamente, onde eu quero chegar. Mas, para mim chegar, eu preciso, além de saber onde eu quero ir, eu preciso saber quem eu sou, né? Eu preciso me conhecer de uma forma geral. Eu preciso saber qual é esse ambiente que eu estou inserido, tudo que me envolve, tudo que está relacionado e que pode me afetar de alguma forma. E também eu preciso conhecer a organização, não é só tudo que está lá fora que pode me afetar, mas a própria organização, preciso conhecer essa organização, onde eu estou inserido, como feitam as coisas aqui dentro da minha empresa. Opa, desculpa. Que recursos eu utilizo, que recursos eu preciso, né? Que recursos físicos, humanos, né? E como que eu uso isso, né? Ao meu favor. Preciso conhecer como todas essas coisas estão relacionadas. Claro, lembra que eu preciso, sim, eu preciso, para me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, ou seja, a missão. Qual é a missão da minha empresa, né? Se eu não sei o que eu faço, né? Para quem eu faço, e por que eu faço, eu não consigo chegar no futuro e dizer o que eu quero ser lá no futuro, né? Então, eu preciso saber quem eu sou, quais são as minhas capacidades, que valores eu tenho, né? Que valores eu tenho, o que é importante para mim? Ser ético, ser honesto, né? Ser responsável, ser comprometido, né? Tem esses valores. E aí eu vou conseguir definir algumas estratégias para alcançar a minha visão, que é o que eu quero ser no futuro. Eu quero ser a melhor empresa, a maior empresa de algum segmento da região sul. Mas para isso eu tenho que saber
tudo sobre mim e como eu vou chegar lá, né? E eu preciso saber qual é a minha cultura, como é organizada e como são as regras da minha organização, como tudo funciona, né? Como são as responsabilidades de cada pessoa da minha organização e como cada um tem que ter as responsabilidades divididas na organização. Então, além disso, depois disso, né, eu preciso traçar as metas. Eu tenho um objetivo, mas quais são as metas? Lembra lá que na gestão do tempo de vocês, a gente pensou em tratar, estreitar ali, né, coisas mais relacionadas às questões que eu posso fazer no dia a dia, mas as questões que eu posso fazer na semana e no mês eu tenho que fazer o quê, né? Organizar como um todo, né, a organização desse segmento, tendo metas diárias, semanais e mensais, mas por cada departamento, por cada setor da organização, ou até pelo que eu vi, alguns aí tem várias matérias, por matérias, por exemplo, né? Faça ali defina metas diárias para cada uma das matérias, por exemplo, né? Então, da mesma forma, numa organização. Define metas diárias, semanais, mensais, né, no departamento. Então, faça aquele checklist das atividades que têm que ser feitas hoje, e qual é a ordem de importância dessas atividades. Então, traçar essa ordem de importância, o que é imprescindível de fazer hoje, e o que eu posso fazer amanhã, e aí eu consigo traçar todas essas metas semanais. Na semana eu vou ter tudo aquilo que eu planejei, ou seja, eu tenho que fazer essa lista de planos para me desenvolver, né, fazer aí de planos, né, critérios para que eu alcance, então, essas metas que eu tracei. Agora sim, eu acho que tem alguém por aqui. Então, a gente precisa, né, ter essa lista de planos, lista de atividades, né, a de ser desenvolvidas. Claro que aí, como um todo, né, nos departamentos e como um todo na organização, se eu vou querer fazer alguma coisa ou tenho algum objetivo, essa meta para ser alcançada, eu tenho que ter de dinheiro, tem mais alguém aqui. A gente precisa verificar se está nos nossos orçamentos, né? Então, o meu objetivo é ser a maior empresa da região sul, e aí diariamente eu tenho que desenvolver as minhas atividades, mas para que eu consiga ser a maior empresa da região sul, eu preciso aumentar minha capacidade produtiva, por exemplo. Então, para mim aumentar minha capacidade produtiva, eu tenho que ter mais equipamentos, eu tenho que ter mais pessoas, e aí isso envolve o quê? Dinheiro. Então, eu tenho que verificar meu orçamento. Eu estou disposto a... E tenho caixa, né? Tenho caixa, tenho receita para bancar esse objetivo, essas metas, né, através desse orçamento que eu tenho, e aí eu tenho que pensar, bom, eu tenho ou não tenho? Então, se eu não tenho, eu posso estabelecer tolerâncias. Então, eu não tenho, mas eu posso tolerar pegar um empréstimo. Então, eu posso fazer essa tolerância de ter um empréstimo, por exemplo. Então, eu tenho que traçar os valores que isso vai acarretar, né, para que eu atinja os meus objetivos, mas também pensar em tolerâncias. Eu tenho, então, esse caixa para me sustentar, para atingir esse objetivo, e aí pensar, se eu posso pegar um financiamento, um empréstimo, mas isso aqui vai ser bom para mim ou não, né? Eu vou conseguir, isso vai ser bom para me atingir meu objetivo ou eu vou estar me endividando e isso vai ser uma questão que não vai ser tão interessante para mim. É melhor eu dar uma segurada e fazer com o dinheiro que eu tenho. Então, tem que verificar o orçamento, né? Então, verificar se o custo-benefício desse meu objetivo, dessa minha estratégia de chegar a ser a maior empresa da região sul, ela precisa ser alcançada assim tão rapidamente. Eu posso ir devagar com o meu orçamento, então eu tenho que estabelecer também como é que vai ser esse orçamento, quais são os critérios que eu vou utilizar para estar desbancando esse valor, né, que a gente tem
dentro da organização, mas eu posso tolerar, por exemplo, pegar um financiamento. Mas aí, além disso, lembra lá que a gente tinha, além dos equipamentos, né, eu pego o financiamento para comprar um equipamento, por exemplo, eu tenho que recrutar mais pessoas, selecionar mais pessoas para trabalhar. E aí eu posso estabelecer tolerâncias em relação eu posso contratar pessoas que não têm experiência, essa é uma tolerância, não precisa ter experiência, né? Ou, no caso, se eu estabeleço essa tolerância da pessoa não precisar ter um treinamento, não ter conhecimento a respeito e eu treinar, eu tenho que estabelecer que os meus empregados dentro da organização também vão ter que ter uma tolerância. A tolerância vai ser o quê? Ensinar essas pessoas, né? Então, tem que ter uma tolerância para e esse tempo para que elas aprendam também seja verificado no planejamento, né? Então, não posso fazer com que eu pensar, né, que eu vou ter talvez um retorno tão rápido em relação ao que elas estão fazendo, porque elas não são treinadas. Então, eu tenho tolerância de tempo para elas aprenderem, por exemplo, né? Então, tem esses aspectos em relação a, ao planejar. E além disso, a gente tem algumas formas, alguns tipos de planos, né? Então, o que são os planos? Planos são basicamente as estratégias. Eu tenho um plano para chegar no final da disciplina com tudo pronto, por exemplo, né? Então, eu vou estabelecer algo relacionado a algum método, algum procedimento que eu vou estar utilizando. Como é que vai ser a forma que eu vou executar isso? Vocês já devem ter jogado xadrez alguma vez na vida de vocês, né? Então, existem algumas estratégias, né? A meta é o quê? Ganhar o jogo, né? Então, para isso, o que a gente tem? Né? Tem que capturar e eliminar lá o rei. Mas a gente tem várias formas para fazer isso, né? Então, eu tenho algumas formas, alguns planos que eu posso estar traçando. Então, tem várias estratégias, tem várias técnicas, né? Então, tem estratégia de chegar com o peão no final do jogo, ele vira rainha, tem a estratégia do rock, tem várias formas, né? Tem vários planos, várias estratégias para que a gente vá tentando chegar no objetivo final, né? E tentar atrair o nosso outro jogador para que ele tenha um vacilo, né, e eu consiga finalizar o jogo. Então, é a mesma coisa, né, pense em um jogo de xadrez. Eu tenho que traçar os meus planos aí para conseguir chegar no final do jogo e ter sucesso, né. Então, numa organização é a mesma forma, né, eu preciso traçar esses planos, pensar em como que eu vou fazer isso. Esses planos, claro, tem diversos tipos de planos. Aqui eu listei 4 planos, os mais utilizados, né? Então aqui a gente pensa em métodos, qual procedimento, qual método, né, que eu vou fazer os trabalhos, como eu vou fazer com que isso seja executado. E normalmente esses métodos, esses procedimentos, eles são usados e representados como fluxogramas, né? Então, é como se fosse uma linha lógica de como é feita todos os procedimentos de trabalho. Então, é representado em uma estrutura lógica de trabalho. Então, eu tenho esse tipo de plano. Então, se alguém bater o olho no fluxograma, vai saber como é desenvolvido o processo, sabe todo o processo até o final. Então, eu também posso ter um plano relacionado ao que? A dinheiro, né? Os orçamentos que a gente mencionou, né? Eu preciso saber quais são as minhas receitas, né? Tudo que entra no meu caixa, como eu recebo, receita é o que eu recebo, né? Eu recebo dos meus clientes. Então, tudo que entra no meu caixa eu preciso saber, mas eu preciso saber tudo que sai, mas eu preciso saber como que funciona esse fluxo de caixa que a nossa empresa tem. Então, como é que é o fluxo de caixa? É saber quanto de dinheiro entra, quanto de dinheiro sai e quando ele vai entrando. Porque eu normalmente faço vendas a prazo e também faço compras a prazo. Então, eu tenho que saber quando que eu tenho que pagar, mas eu tenho que saber quando que eu tenho que receber. E aí eu consigo fazer um fluxo de caixa que a gente chama. Quando que esse dinheiro entra, quando que esse dinheiro sai, para que eu saiba quanto que eu tenho de dinheiro para me manter, né, até determinado momento, e também quanto que eu tenho para pagar as minhas contas, né, do dia a dia,
né? Meu capital de giro, que vocês já devem ter ouvido falar muito em relação à pandemia agora, que as empresas estão sem capital de giro, é porque não planejou direito o tanto de dinheiro que está entrando e o tanto que está saindo, e também não fez reserva, né? E aqui, além disso, né, tanto para a empresa quanto para vocês como pessoas, né, porque aqui a gente está aprendendo a planejar, mas a planejar também como pessoa, a estrutura, um plano relacionado ao orçamento, a dinheiro, tanto para vocês quanto para as organizações, é pensar aqui do dinheiro que você ganha no mês, pelo menos 10% você deixe reservado, né, para é, alguma, talvez, né, igual nessa questão de Emergência, né? uma Alguma emergência, emergência. exatamente, alguma coisa que pode acontecer que você não está esperando. Então, pelo menos 10%, né, pense assim, eu ganho R$ 1.000, né, e aí eu faço o quê? Tiro lá 10% todo mês. Aí lá no final do ano, né, de todos esses 10% aí que eu reservei mensalmente, basicamente eu posso ficar um mês sem trabalhar, né? Porque eu tenho a reserva dos 10%. E aí o que aconteceu com as empresas nesse momento? Elas não reservaram os 10%, uns 10% do que elas ganhavam pelo menos, para conseguir ficar pelo menos um mês sem trabalhar e pagando as contas. E aí complicou a vida, né? Então eu não tenho dinheiro, porque eu não fiz reserva, porque eu trabalho com caixa muito apertado, muitas vezes eu faço muitas vendas a prazo e eu compro à vista, então eu fico com caixa atrasado, né? Porque eu sempre estou pagando adiantado, então existem erros de planejamento em relação à compra, então a gente pode ver que nesse momento a gente tem uma, uma questão bem interessante em relação a planejamento, em relação ao orçamento, né, desse espaço de tempo. Então, já vem sendo alguns estudos aí que vão sendo apresentados a partir de agora, né, e que os especialistas em finanças, eles estão cada vez mais, né, falando também, é que as empresas têm que ter reserva no mínimo para se manter um ano, porque não sei, pode ser que tenha outra pandemia, né? Se a gente for pensar aí um outro aspecto que a gente vai chegar no sustentável daqui a pouco. Cada vez mais a gente está explorando as riquezas naturais e fazendo o quê? Fazendo com que os animais, né, sejam tirados do seu ambiente natural. E o ser humano está se aproximando cada vez mais de alguns animais, ou enfim, de algumas outras formas que nunca tinha sido explorado antes. E isso faz com que a gente tenha possíveis e maiores epidemias como essa. Porque eu extraio coisas da natureza que elas teoricamente elas não estavam sendo exploradas e eu não tenho a capacidade, eu não planejei isso anteriormente para saber quais são também as minhas possíveis perdas ao fazer isso, e aí eu acabo tendo uma possibilidade de maior epidemia, né? Porque igual aconteceu lá na China, né, com os dois animais ali, ainda existe esse comércio, voltou a funcionar, né? Então eu não sei, é uma bomba atômica isso. Então, assim, eu pensar que isso não vai acontecer de novo, eu não posso fazer isso. Eu tenho que sempre estar preparado para esse tipo de emergência. Então, eu tenho que ter um caixa, eu tenho que ter uma reserva, eu tenho que pensar nesse meu orçamento. Cada vez mais, agora, os estudiosos estão dizendo que eu tenho que pensar e ter um orçamento, um capital de giro que eu consiga me manter por pelo menos um ano sem trabalhar. Então, é a mesma coisa que eu expliquei anteriormente de uma pessoa física, de nós mesmos. Reserve um dinheirinho ali, pelo menos 10% daquilo que você recebe, né? Ou que a sua família recebe. 10%. Se conseguir mais, ótimo, melhor ainda. Mas É que eu costumo dizer que dinheiro em caixa é uma coisa que, assim, é uma oportunidade de bons negócios, certo?
Com certeza. Porque assim, ó, nessas horas, às vezes assim, ó, como eu sou um autônomo, a gente vê que às vezes a gente pode perder um ótimo serviço por não ter um dinheiro em caixa de poder investir, né? Sim, Porque, exatamente. porque assim, muitas vezes aparece uma coisa boa, só que você tem que ter um dinheiro alto para investir. E então isso que é uma isso que eu digo que é um para fazer ótimos negócios, entendeu? Porque às Sim, vezes você acaba de deixar ganhando porque você não tem para investir. Às vezes você tem que exato. investir, por exemplo, a gente às vezes tem que investir ali para acabar o serviço daqui um mês para começar a receber daqui 60 dias. Então vai ser 90 dias parado o teu dinheiro, entendeu? Mas é um Exatamente. investimento bom que vai dar retorno mais tarde, né? Exato. Você sabe que vai entrar, né? E você espera que entre, vai que o cara não paga. Não, mas isso é um risco, né? Ah, então, mas tem esse risco também. Mas eu digo que, por exemplo, né, existe a crise no momento, né? Existe a crise, mas pode ser uma evolução, pode, Claro, pode ser algo que seja bom, você pode encontrar uma solução ótima ali, você pode comprar um equipamento que vá mudar toda uma perspectiva aí, se você tiver um orçamento sim. guardado, Teve, né? Se você tiver teve, um caixa ali guardado. teve os que se afogaram e teve os que estão andando de navio, né? Exatamente, exatamente. Então, Quem se assim, reinventou, quem soube fazer algumas coisas aí, hoje está muito melhor que antes, né? isso é. Então, a gente tem esses planos, né? Então, olha só, a pessoa ela não estava esperando que isso acontecesse, mas ao mesmo tempo que ela não estava esperando que isso acontecesse, ela tem um planejamento que é a longo prazo, né? Não é a curto prazo. Então, eu planejo a curto, médio e longo prazo. Então, se eu só tenho planejamentos curtos, ou seja, eu tenho dinheiro, estou respirando, né, para pagar minhas contas hoje, de amanhã eu não sei. Então, não pode ser assim, né? Uma organização, quando ela está nesse sufoco, é complicadíssimo, né, para ela se manter viva, né, e muitas vezes aí não consegue ter a liberação, né, nem de financiamento ou também para girar esse dinheiro na organização agora, porque a gente verificou ali que muitas empresas não estão conseguindo financiamento, por quê? Não é porque as coisas estão ruins agora, é porque antes já não estava bom. E aí, quando eu vou lá pedir dinheiro emprestado no banco, o banco vai pedir o quê? Ele não vai emprestar dinheiro assim, ó, se eu pedir para alguém aí, ó, me empresta milão aí, alguém de vocês aí a me emprestar, sem eu dar alguma informação para vocês que eu vou, como é que eu vou pagar, como é que eu não, qual é a capacidade que eu tenho de começar a pagar para vocês, como é que é o meu histórico de pagamento, né? Possivelmente, eu acho que ninguém vai querer me emprestar e eu estou enganada, né? Então, o banco vai fazer a mesma coisa, vai pedir documento. Quando eu peço documento, eu vou olhar qual é o seu histórico, e aí isso complica, né? Porque aí quando eu olho o seu histórico e vejo qual é a capacidade de você me pagar antes, se já eu procuro indicadores, se a sua capacidade de pagamento antes já estava dificultada, então agora a tendência é que fique um pouco pior, né? Então aí normalmente as empresas não conseguem esses financiamentos porque a sua liquidez, que a gente chama, ela já não estava boa antes, então agora ficou um pouco mais difícil, e aí acaba apertando mais. Então, esse planejamento a curto, médio e longo prazo é extremamente importante, e é o que a gente está vendo nesse momento, né? Como o colega disse, né? Que foi, né? Pode ser a gente pode estar trabalhando ali com naviozinho, né? Ou tá afundando, né? Então, assim, é extremamente importante, né, essa reserva, né? Pensar nessas receitas, nessas despesas durante esse certo espaço de tempo. Como que eu Na posso verdade, estar investindo?
Eu tenho como experiência, assim, professora, eu tenho algo simples, tá? Que eu comecei desde o começo, que foi a planilha do Excel. Então, ali, tudo que entra e tudo que sai no dia tá ali, certo? Então, ali, Ótimo, seu fluxo de caixa. isso. Então, ali no final, viu? Ali que eu comecei a ver o quanto que dava mensalmente, entendeu? Ali também eu coloco tudo tipo que vai entrar em tal dia, por exemplo, os boletos que estão lançados, as contas no cartão, tudo ali, certo? Uhum. Então não tem como você perder. É questão fácil, basta. Eu tiro 5 minutos por dia do meu tempo para atualizar essas planilhas e tá dando muito certo. Porque eu sei até onde que eu posso ir, né? Sim, Porque exatamente. É isso que tem que fazer. O problema é que muitas vezes você não tem esse controle. E é o que é difícil. As organizações com mais é o que eu dificuldade é porque costumo não dizer. tinha esse controle, não tem controle nenhum, né? Sabe o que acaba judiando muito uma pessoa, como empresa, como tudo? Aquele R$ 20, aquele 50, só 50, só 70, só 100, só 20, você soma durante a semana aí, foi R$ 500 naquele somente, né? Sim. Que a É, gente tem que verificar aquele R$ 1 que entrou, aquele R$ 1 que saiu, né? se falarem, vou comprar aquilo, é só 30, você precisava daquilo? Não precisava. E tem outra coisa, só mais 50, só 50, né? Juntando tudo se torna uma quantia grande. Exatamente. E outra questão em relação a esse planejar aqui, em relação ao orçamento, a dinheiro que a gente está falando das empresas, outro grande erro que as empresas cometem, que os empresários cometem, é fazer aquela história de suas contas, minhas contas, né? Porque a conta pessoal e a conta da empresa não tem separação. E aí, meu filho vem lá e pede que eu quero comprar chocolate, e aí eu tiro do caixa da empresa. Mas ele não foi, sei lá, né? R$ 2 do caixa da empresa foi para o chocolate do filho que foi comprar. E aí, no final das contas, a conta não vai fechar, ou faltou, pensem, né? Se eu comprar um chocolate durante 30 dias, dá R$ 60, né? E faça isso no ano, então, é um bom volume de valor aí para a organização. Então, essa questão, né, de se organizar, saber quanto entra, quanto sai, em que espaço de tempo isso acontece, e não misturar as contas pessoais com as contas da empresa é extremamente importante. Isso foi um passo que eu fiz também, que eu vi muito resultado, sabe? Que daí você consegue colocar um salário para você, certo? Sim, você sabe quanto que você pode ter de salário mensal, né? Porque Sim, tipo, eu começa, não preciso. eu nunca sei quanto entra e quanto sai, aí eu vou gastando, no final das contas, dá Muitas complicado. pessoas, tudo que entrar vai torrando, né? Eu, tipo assim, claro, eu não vou te dizer que é tudo 100%. Tem alguma coisinha que entra assim, mas é alguma coisa que passa despercebido, né? Que às vezes não tem como entra dinheiro, às vezes alguma coisinha que tu faz assim. Mas o que eu puder separar assim de conta, eu já tenho um bloco de pedidos ali, já tenho tudo para caso não fechar alguma conta, eu poder recorrer ali para verificar, né? Sim, é isso aí que você tem que fazer, tá fazendo certinho. Isso aí, né, tem que pensar nessa estrutura, né? Porque senão se perde, aí quando perdeu, voltar é difícil, porque gera uma cultura, tá bom assim, né? Não quero, não estou fazendo, não tenho esse controle, mas à medida que você adota essa cultura, e é esses 5 minutos que você tira do seu tempo para fazer isso aí, é extremamente importante. E eu vou te falar como você me diz aí, né, te traz um resultado, né? Você sabe quanto que você tem de dinheiro para investir se você precisar. E também ter um resultado, fazer com que você se destaque, né? Seja alguma coisa inovadora, que você traga uma solução nova em algum momento, né? E aí traz um diferencial para o teu atendimento. E aí, claro que a receita entra mais, né? A tendência, né? Então, se planejar uma forma de fazer, né?
de maneira certinha, a tendência é que esse dinheiro, né, tenha um retorno desse investimento que você fez, além, né, de tentar deixar essa reserva aí, né, para, de preferência aí, né, como os especialistas estão falando, para que a gente consiga se manter por um ano. Quando a pandemia começou, eu falei, não é possível que as empresas não conseguem se manter por um mês, né, já estavam naquele desespero de um mês. Falei, não tem, se você não consegue se manter em um mês, por que você não fechou ainda, né? Não tem sentido você estar com a empresa aberta, se você não consegue se manter por um mês, pelo menos um mês, né? Então, ainda mais agora, já foi, sei lá, 6 meses já, nem sei. Então, complica, né? Então, a tendência é que sim, faça, sempre se planeje. Agora, quem tem autônomo aí, quem, até pessoalmente, né? Consiga fazer essa reserva de 10% do que você tem agora, né? Vamos fazendo, né? Sabe se o que acontece pela frente, né? Então, por mais que eu então eu tenho um plano, né, de deixar reservado esses 10%, lá na frente eu posso me sair bem com esse dinheiro que eu guardei, né? Então, além... Oi, Só que assim, diga ó, lá. também não adianta você guardar esses 10% aí, né? E na primeira festa que liberar depois da pandemia, sair torar, né? Então, você pode usar uma reserva desses 10, usa 5 daí, né? Não, porque tem muita gente que eu sei que economiza, economiza, vai lá e compra merda, coisa que não precisava, né? Daí Mas então, deixa eu contar que foi lá no primeiro mês lá da pandemia que eu fui no caixa eletrônico, e aí tinha dois rapazes no caixa eletrônico. Eles foram lá com o cartão que tinham falado que ia liberar o fundo de garantia, acho que naquela semana falaram que ia liberar o fundo de garantia novamente, para que eles fizessem um saque para ajudar as pessoas. Os dois estavam lá dentro do banco, e aí, pá, né? Ainda não liberou, não entrou nada. Se tivesse entrado, ia comprar cerveja, churrasco, ia fazer um churrasco no final de semana. Falei, tá, isso aqui é para ajudar, você vai fazer um churrasco, daí depois você não vai ter o dinheiro, daí vai pedir de novo. Tipo, é a mesma coisa assim, esses auxílios aí, esses auxílios emergencial aí, a maioria tá pegando e tá torando nos mercados, quando sai esse auxílio aí, tu nem pode ir no mercado naquele dia, né? então, aí eu me preocupo quando acabar isso, porque até agora tá bom, mas e quem, né, não vamos entrar no mérito de quem precisa e quem não precisa, porque tem, Não, não, no caso, não precisa e pegou, mas tudo bem. Fica a cargo da pessoa, né, pensar nessa questão, porque se você pensar assim, eu peguei, no orçamento do governo vai ter um rombo gigantesco e no final das contas quem vai pagar de novo por isso vai ser a gente de novo. assim, Então você está se roubando, né? Teoricamente você está se roubando. Então, aí o que gera, né, isso, né? A pessoa não está pensando que, sei lá, eu não sei, acho que se eles vão esticar isso, acho que mais 2 meses com um valor menor, mas e quando acabar isso, né? Eu vi algumas pessoas que pensaram, né, um cara lá que eu vi que ele comprou um monte de galinha. Ele comprou um monte de galinha, porque aí eu vou engordando a galinha e eu vou ter galinha para comer durante um bom tempo, né? Por exemplo. Ou uma outra pessoa que pegou o dinheiro e fez docinhos para vender, eu faço dinheiro com o dinheiro que eu ganhei, né? Então, algumas pessoas utilizam de uma forma inteligente, outras pessoas utilizam na má fé e outras pessoas utilizam para torrar. Então, é muito questão mais também cultural, de também pensar, né, nesse plano, não pensa no amanhã, pensa no hoje, pensa no torrar. Então, também está relacionado muitas aos planos. pessoas pensam assim, e se eu morrer amanhã, né? O problema é se tu ficar amanhã, né? Se você fica amanhã e não tem nada para comer, é difícil, né? Então, eu tenho uma preocupação muito grande em relação a quando terminar
esses programas aí? Como que isso vai funcionar? Como que as coisas daí vão funcionar? Como que as pessoas vão andar? Né? Então, eu realmente estou preocupada com o depois, né? Quando eu não tenho mais nenhum benefício e a pessoa tem que correr atrás. Porque aí você vai ver que a crise vai aumentar, e não tem nenhuma até agora. A crise vai ser depois que eu não tenho mais auxílio, porque até agora eu consigo bancar um auxílio, mas depois que eu não consigo bancar o auxílio, aí vai falar, né, a miséria, sim, eu digo que vai estar complicado. Então, até agora, eu vejo que a situação tá dentro de um certo controle, mas, né, então, eu me preocupo com o amanhã, né, mas, às vezes, é complicado, as pessoas, né, não têm igual a gente está tendo aqui, a gente está conversando, né, então, seria importante que as pessoas conversem, mas é assim, a pessoa só vai mudar a mentalidade dela se ela quiser, e ela só vai fazer as coisas se ela quiser. Não adianta eu tentar abrir a cabeça dela, enfiar lá dentro, que não vai funcionar, né? Então, cada um tem que querer mudar, não adianta, né? Então, se você não quiser, não vai acontecer. Então, é difícil, e isso demora tempo, né? Cada pessoa tem o seu tempo. Então, às vezes tem gente que aprende, né, estudando, enfim, mas tem gente que aprende ou só de ver outra pessoa passando pela mesma situação, mas tem gente que tem que levar a machadada, né? Então, só aprende se for na pele mesmo. Então, tem várias formas de aprender, né? Então, assim, eu realmente acho que é importante, né, a gente sempre pensar em estar melhorando, né, então, traçando planos para melhoria, né, pensar em melhoria contínua, sempre tentar melhorar, verificar o que eu estou fazendo de errado, de todas as formas possíveis, né, se, para estudar, achei interessante que o colega mencionou aí que ele não fazia a estruturação aí do fluxo de caixa dele, passou a fazer e viu que isso é muito importante. Então, algumas coisas assim que você muda, você vai ver que tem resultado bem interessante que vai mudar alguma coisa na sua vida, você vai ter um conhecimento maior, e é extremamente importante que a gente sempre esteja aprendendo, né? Então, esse, esse plano, né, relacionado ao dinheiro, é o que a gente mais está vendo agora em relação às empresas, né, em relação a esses orçamentos aí das empresas. E também a gente tem outro tipo de plano que é relacionado com o tempo, que esse tempo está mais relacionado a programações, a pensar em quanto tempo leva para mim fazer uma atividade, né? Quanto uma está relacionada com a outra. Pensar lá que lembra nas primeiras aulas que eu falei sobre o pai da administração, que era o Taylor? Ele fez o primeiro estudo da administração, que era o estudo dos tempos e movimentos. E a gente relaciona aqui de novo, que é o estudo do tempo. É cronometrar, ver quanto tempo que demora cada uma das atividades. Ou pensar, né, quanto demorar para mim realizar essa atividade. Fazer um cronograma, né, representar em um cronograma essas atividades para que você saiba, por exemplo, quanto tempo, ou eu sou autônomo, presto serviço, né? Eu sei que aquele serviço, em média, eu demoro tanto. E aí eu posso agendar um outro serviço com outro cliente, né, em outro horário. Então, eu tenho que pensar nessa minha agenda, nesse cronograma, quem que eu vou atender, quem que eu não vou atender, enfim. Então, ter essa relação de atividades, quanto tempo eu demoro mais ou menos para fazer as minhas atividades. Além disso, a gente também tem planos relacionados a comportamento, né? E aí, esses planos relacionados a comportamento é pensar como as pessoas têm que se comportar em relação às situações da empresa. E esse plano relacionado a comportamento está diretamente ligado à cultura da empresa, né? E que são as regras, basicamente, as regras que fazem com que essa empresa funcione, né? Então, tem regras. E a gente começa o trabalho das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6, por exemplo, né? Como que você tem que se comportar se um cliente começar a te xingar, né? Como que
está relacionado a todos esses comportamentos? Que regras você pode estar utilizando aqui na organização? Você pode usar o celular no horário do trabalho ou não? Você tem que chegar e deixar o celular no local. Você tem que bater o cartão ponto. São essas regras, esses planos, para que a gente tenha um controle de comportamentos. E esse controle de comportamentos ele é feito para que uma pessoa não se sinta inferior à outra, né? A gente tem um padrão de comportamento para que todo mundo tenha esse mesmo nível, né, de tolerância dentro da organização, para que um tenha mais benefícios que o outro, né? Então, eu vou ver um negocinho aqui. Então, Vamos, gente, participe da aula um pouco aí, tá todo mundo parado aí. eu gosto quando converso, assim, entendeu? Porque senão eu fico sozinha aqui, Tem gente que como tá indo se, aí. como se não estivesse dando aula, entende? Tipo, não tem ninguém já. E tá chovendo ainda, que vocês estão? Pois é, dá sono, gente. Viu? Tem que participar. Felipe, fala alguma coisa. Você que Algum... pode falar aí, Felipe, fala alguma coisa. eu cancelei o microfone do Felipe, mas ele pode falar? Tá ao vivo. Na verdade, aquele trabalhinho lá dá medo, professora. Qual? Aquele de relatório de gestão lá. Comecei a fazer e parece que o negócio não vai para frente. Como assim, trava-língua? Que parte que você tá? Você vai fazer sozinho? Sim, sim. Eu tô com Tá, algumas dúvidas, mas assim, acho que eu vou te mandar no e-mail alguma coisa. tá. Até sábado. Eu vou fechar aqui no primeiro rol de atividades, e aí, caso a gente vai conversando aqui nesse primeiro, né, para tentar ver se ajuda, ou se não, daí você me manda lá, ou a gente marca um horário, tá? Tá. Mas vamos ver se melhora, tá? Então, aí, como a gente já falou nesses tipos de plano, a gente também tem que pensar nessa questão sustentável. Que é sustentável? É pensar que a empresa, ela tem que, essa questão, né? Como eu estou agora, né? Eu ter todos os recursos que eu tenho agora e que no futuro eu continue tendo esses mesmos recursos, né? Garantir que o que eu tenho agora eu consiga ter esses recursos no futuro, né? Ou melhorar, né? Exatamente. Ou ter. A intenção é melhorar, mas pelo menos manter o que eu tenho, né? É, isso. É essa a intenção, né? E aí, essa onda, né, de sustentabilidade não é só pensar em reduzir, reciclar e utilizar. É uma onda mais relacionada a repensar. E repensar como é que é a definição de riqueza de uma organização, como é que é a definição de crescimento, como que você define que a empresa está crescendo, ou como que você define que a empresa tem uma riqueza, qual que é o valor dessa organização. Como você me define que essa organização tem valor? Só pelo valor financeiro que ela tem? Só pelo caixa dela? Só pelas receitas que dizem que ela é rica? Não, a questão mais, mais de crescimento e riqueza está relacionada a tudo que envolve essa organização. Então, atualmente, a definição, né, e o que está sendo pensado e vai ser pensado cada vez mais, e uma empresa vai ser rica quando ela conseguir unir os três pilares sustentáveis, que é o financeiro, o social e o ambiental. Ou também a gente pode estar falando que é o PPL, né? Mas quando que eu consigo, como é que eu faço uma união dessas coisas? Essas coisas, elas estão interrelacionadas, não adianta nada eu ter um lucro exorbitante na minha organização, eu sei quais são quais são os meus fundos, qual é o meu fluxo de caixa, quanto que eu gero de riqueza, e eu não tenho um salário adequado para as pessoas que trabalham na minha organização, eu não garanto qualidade de vida para elas odeiam trabalhar na minha organização, e essa atividade que eu desenvolvo afeta a saúde delas,
E aí eu também não ajudo a comunidade que eu estou inserida, as pessoas, eu não ajudo essas pessoas a tentarem aprender, né, ter uma educação melhor. Então, aqui, entre lucro e pessoas, a intenção da questão sustentável é ser justo, né? As pessoas trabalham para a organização porque a organização valoriza essa pessoa e paga ela o que ela merece. Não e também traz alguns benefícios, né, para a qualidade de vida, cuida do bem-estar dela, cuida da saúde, né? E também pensa na sociedade que está em volta dessa organização, né? Pensa como ela se envolve com tudo que está inserido nesse contexto, né, das organizações. E também a gente tem que pensar que o que é equitável, né, é o justo, né, então o que é equitável é justo, então entre pessoas e o lucro da organização, isso tem que ser justo para ambas as partes, né, não adianta só um enriquecer e as pessoas estarem mal, né? Então tem que pensar, né, no que é justo, no que está pesando nessa balança, que essa balança fique equilibrada. Essa é a intenção da sustentabilidade, equilibrar, né, deixar tudo equilibrado. E entre o lucro e o planeta, eu pensar, né, em evoluir na minha organização e pensar que eu estou destruindo a água, né, poluindo demais os rios, poluindo demais o ar, eu estou usando em demasia energia, né? Eu estou afetando o solo em que eu estou utilizando, e aí não estou me preocupando com nada, né? Mas para que eu consiga ser sustentável em relação a lucro e planeta, eu tenho que pensar, eu vou ganhar dinheiro, mas eu não posso afetar o ambiente e o planeta, né, de uma forma que meu filho não tenha mais água para beber no futuro, por exemplo, né, que ninguém consiga mais respirar. Então, eu tenho que pensar em manter e melhorar o que a gente tem atualmente. Então, não adianta nada eu querer aumentar e expandir a minha organização se isso não é viável em relação ao planeta também. Então, eu tenho que pesar todas essas coisas na balança, né? E, além disso, pensando no planeta e nas pessoas, as pessoas têm que usar os recursos naturais de uma forma que o ambiente suporte isso. Não adianta nada, por exemplo, eu pensar numa questão que eu já ouvi muitas pessoas falarem, eu tô aqui lavando meu carro, minha calçada, e aí tá uma escassez de água, né? Tem, por exemplo, eu não sei se tem alguém que é de Curitiba, ou tem alguém que tem conhecidos em Curitiba, estão racionalizando água de uma forma bem pesada em Curitiba, né? Então, tinha dias ali que eu conheço gente lá que estava 3 dias sem ter recebido água. Por quê? Porque muitas vezes, claro, eu tenho essa questão natural, né, que tem seca, enfim, mas eu começar a lavar o meu carro todo dia, eu lavar minha calçada todo dia, e aí eu pensar, eu, eu tô gastando água, mas quem paga sou eu, né? Não tem muito sentido isso, né? Quanto muito menos você usar, melhor pensando no futuro, né? Que eu tenho água agora, mas vai que, sei lá, né? O meu bisneto não vai ter água no futuro. E aí não é porque eu estou pagando, porque eu não uso quantos milímetros de água dá para usar, não me lembro, acho está entre 5 e 10 lá, que a Sanepar tolera, eu acho que metros cúbicos de água é 8, não sei, a partir de 8 começa a contar mais, se você usa 8, você mora sozinho, né? E eu não uso 8 metros cúbicos de água. Vou deixar a torneira ligada aqui, né? Porque eu pago por 8, mas eu não uso 8. Cara, não é suportável isso, né? Pensando futuramente. Então, a gente tem que conciliar, pesar isso, né? Colocar na balança. Não adianta nada eu
só porque eu pago, eu posso usar a água em demasia, né, como pessoa, ou até como empresa, porque eu pago, eu vou usar muita água e também não vou estar reutilizando, então eu tenho que pensar nessa questão de equilibrar as coisas, né, de todas as formas. E na organização a gente pensa no mesmo viés. Então, a gente chegou na atividade, né, que é a atividade inicial aí, das nossas sequências aí do nosso relatório aí. Então, a primeira atividade foi a primeira atividade que era relacionada às habilidades de gestor lá, que a gente já fez. Beleza, agora a atividade 2 começa aquela parte de toda a roteirização, e a primeira é dessa do planejamento. Então, a primeira parte é, sim, identificar uma empresa e tentar, né, verificar esses quesitos aqui relacionados nessa primeira parte. Então, essa empresa que vocês podem estar utilizando, a gente já falou, pode ser, o nosso colega tem a empresa dele, pode estar fazendo um planejamento da empresa dele, né? Escrevendo as coisas em relação à empresa dele, fazendo um planejamento, estruturando mais ainda a empresa dele. Mas também, eu sei que tem uma galera aí que fez plano de negócios, pode estar utilizando o plano de negócios que fez no semestre passado, se eu não me engano, ou enfim, para estar planejando essa organização, pode estar utilizando os relatórios, que a gente vai ver onde encontra daqui a pouquinho, né, então, a gente tem várias formas aí de conseguir verificar os dados de uma empresa aí, tá? Então, o que você vai buscar, né, a princípio, né, nessa primeira parte aqui na atividade, na parte 1? Você vai verificar, então, vai relacionar num relatório aí, né, vai escrever lá, qual que é a empresa, o ramo de atuação, um breve histórico, ou seja, a empresa começou no ano de 2016, e pelo fundador fulano de tal, e começou na garagem da casa do fulano, e agora vai evoluindo, né, a história da empresa. Qual que é a missão? Né, qual que é a razão, né, normalmente as empresas têm relacionado isso, ou se, no caso do nosso colega, se ele não fez ainda, ele pode fazer qual que é a missão, qual que é a visão e os valores dele, né, então, qual que é a missão? É a razão de ser do negócio, a visão, o que a organização busca ser lá no futuro, né, e valores, quais são as crenças básicas, né, o que você acredita que você precisa para alcançar no futuro, né? Eu preciso ser ético, preciso ser responsável, comprometido, ter qualidade, né? Então, esses são os exemplos de valores, né? E dentro das organizações, dentro de relatórios, vai estar definido esses aspectos normalmente, tá? Também relacionar histórico dos principais competidores, né? Então, assim, os competidores, histórico dos principais competidores, né? A fundação, tipo de empresa, né? Os principais momentos e atualmente. Quem são os competidores? Os concorrentes, né? Pensar em quem são os concorrentes dessa organização. Então, isso não vai estar relacionado, né, no relatório dela, ou enfim, vocês pensem mais ou menos o que é similar, quem que é o concorrente dela? É Coca-Cola, quem que é o concorrente da Coca-Cola, por exemplo? Né? Pode ser a Pepsi, né? Quem que é a Pepsi? E quando que ela começou, né? Em que momento a Pepsi começou? No ano tal. Oi? Mas daí tem que colocar o histórico da outra empresa, tudo? Não. Você vai relacionar o nome dessa empresa, né? Você pode colocar lá que tipo de organização, ela só faz, tipo, porque ela pode ser com um concorrente direto ou indireto, entende? Então, você pode ter a Pepsi, que é a concorrente direto, mas eu posso ter, pode ser indireto a cerveja. Então, eu tenho vários outros tipos de cerveja. Então, você vai relacionar lá quem que pode ser um concorrente, né? Ou pode ser suco, né? Então, quando que foi, pode estar verificando lá qual que é o tipo da empresa. Vai escrever, o tipo da empresa é de suco, né? Então, tipos de empresa
de suco, e quando que ela começou a estar inserida no mercado, que começou a competir com essa empresa que você está fazendo. Então, tentar verificar se você encontra a data de abertura dessa empresa, para verificar quando ela começou a ter competidor, por exemplo. Data e ramo, então. Oi? Data e ramo, assim. Isso, exato. Tá. Data quando ela foi fundada, né? Ou também tentar verificar, dar uma olhadinha lá, se naquele ano, vai que a empresa começou, mas ela não fabricava suco, por exemplo, ela fabricava outra coisa, ela começou a fabricar outro tipo de coisa antes, e aí o suco só veio depois, entende? Entendi. Daí quando... Felipe, Oi? colhe comigo no grupo aí, Felipe, que tu não vai sofrer desse, senão tu só vai incomodar a professora. lá, toma lá, cara. Tentar relacionar... Oi? Passar raio de novo, fazer trabalho pro Pilates. Mas também, ó, meu, Promete você, a aquele coisa, dia que depois deixou... não faz. Viu? Eu fiz há tempo o trabalho. O cara queria um mês antes, professor, do trabalho. Imagina, é louco? Um mês de dinheiro, né? O planejamento de vocês estava diferente, as datas ali. Pois Vocês têm que entrar num acordo. Só que essa validade é por um dia, tem que esperar pelo menos um dia antes do vencimento, né, professora, para cobrar, o cara cobrar um mês antes. Então, depende se o cara é ansioso ou não, né? Mentira dele. Tava na data já para pegar o trabalho, o homem não fez, daí... Mas, Eu sou daquela do cara sempre estar adiantado e não atrasado, né? Viu? Mas no final deu tudo certo, professora. Você puxou de bola o trabalho. É que assim, ó, a data é sempre até, né? Até. Exatamente. Então, você vai relacionando na ordem de importância. Então, beleza. Até... Professora, daí, falar de quantas empresas ali, então? Do que é? Os competidores? Umas 3. Só se conseguir 3, tá bom. Então tá bom. No meu ramo, da minha empresa, vai ter um monte, então. Então não precisa, né? Só 3 tá bom, senão vai ficar só fazendo isso, né? Pois é. Beleza? Tá, então relacionar alguns concorrentes, alguns competidores. Relacionar, o que essa empresa aí que você escolheu aí para estar verificando, que produto que ela faz, que serviço que ela entrega, né? Que são os principais serviços? É um só serviço ou ela faz diversos? Então, escrever o histórico dela em relação a que ela entrega para o cliente, que é a produção dela, né? Que dor que ela atende, que a gente chama, né? Qual que é a proposta de valor que a gente chama, de proposta de valor que ela entrega, né? Que dor que ela atende, que solução que ela entrega para o cliente, né? Que inovação que ela tem. Então, o que é os produtos e serviços dela? Dá para fazer em forma de tabela, professora? Dá para fazer em forma de tabela? Pode fazer tabela. Não tem um modelo, vocês que vão construir um modelo, da forma que vocês... Daí fica mais fácil, você faz tipo uma tabelinha e coloca a função, tipo da empresa, principal momento e atual. Aí você só vai descrevendo, entendeu? Exatamente. Fica um pouco mais esmiuçado e mais fácil de entender no trabalho e a gente fazer também, né? Então, algumas coisas fica mais fácil você colocar estruturado assim em tabelinha. Assim também como a próxima ali, ó, a evolução do faturamento da empresa dos últimos 5 anos. Faz uma tabelinha. Ô, professora. Oi. Mas eu vi em algum lugar ali no Moodle ali que você estava pedindo em forma de relatório da BNT, não sei o quê. Sim, mas você vai construir em forma de relatório. Você não vai me entregar a planilha. A planilha tem que estar dentro de um relatório no Word. Entendeu? Você vai descrever lá qual que é a empresa, você vai escrever como se fosse um trabalho lá, que você consegue descrever, né? Qual que é a empresa, o ramo, que você não consegue fazer tabela disso aí, entendeu? Mas o que você faz para ficar diferente e até chamar atenção para que as pessoas leiam? As coisas que você consegue colocar em tabela, né? Faça uma tabelinha, tipo, ó, esse histórico desses concorrentes, faz uma tabelinha. Aí a evolução do faturamento da empresa, faz uma tabelinha e coloca lá no Word. Você consegue inserir tabela lá, né? Desenhar uma tabelinha no Word. Mas vai ser no Word, tá? Tabela não, é no Word, um relatório. Daí você pode colocar em tópico, né? Tipo, como se fosse o título. Essas partes aqui são os títulos. Embaixo você começa a escrever sobre.
tá? Ah, tá. Mas não precisa fazer um textão, né? Pro junto, um negocinho, tá? Pode ser Você só. vai fazer um negócio, né? Se você vai fazer um textão, não sei. Você tem que descrever de uma forma que a gente entenda, que a gente consiga aí entender todos esses quesitos, Não, pode deixar. tá? Profe, Oi? vocês estavam conversando antes, eu não entendi muito bem. É para fazer em mais de uma empresa? Eu entendi que tem que ter um comparativo. Mas o estudo é só de uma empresa ou mais que uma? Sim, só uma empresa. Você vai escolher uma empresa para fazer. O que você Ok. vai relacionar 3 empresas é quem são os concorrentes dela. Ah, sim. 3 empresas concorrentes, no caso? Isso, listar ali, ó. Então, a partir da Coca-Cola, tem 3 concorrentes, por exemplo. Entendi. Quais são os concorrentes da Coca-Cola que eu estou fazendo da Coca-Cola? Quem são os concorrentes da Coca-Cola? A Pepsi, a Fanta, o Guaraná, né? Então, relacionar Profe, Oi. mais uma dúvida em relação ao valor dos ganhos da empresa. Se eu não tiver acesso a essas informações, mesmo assim, elas precisam estar dentro do relatório? Porque, Sim, por exemplo, a você gente vai não trabalha e não tem... Sim, você vai escrever assim, não tivemos acesso a essa informação por motivo de, Ok, então. Seria essas tá? dúvidas. Então, o que vocês não conseguirem escrever, vocês escrevam que vocês não conseguiram essa informação, tá? Ah, sim. Porque aí vocês escrevendo vai estar lá no checklist, entendeu? Não escreveu, mas tem um motivo por que não escreveu. Ok. Só Tá. falando para os meninos que no site da UTF tem o modelo de relatório também que dá para seguir, né? E dá para fazer um relatório bem legal, né? Escutou, Felipe? Escutou ali o que a moça falou? É uma dica só. Que lá tem um modelo que dá para estar seguindo, né, prof? Sim, tem um modelo, mas você está dizendo aquele modelo de fazer TCC? Não, só de relatório mesmo. Eu vou tentar anexar ali para vocês também, então, só para vocês terem como documento complementar esse... Ok, obrigada, professora. Valeu. Profe, eu tenho uma dúvida também. Oi, diga. A senhora falou dessa questão que a gente vai ter que fazer o trabalho sobre a empresa e correntes. Eu estou aqui no Moodle acompanhando o trabalho aqui, no caso, o trabalho que a senhora passou para a gente fazer, para a gente postar, e aqui não diz, esse slide que você está apresentando agora tem alguma coisa escrita que é parecida sobre o que a gente tem que fazer, né? Só que não diz nada sobre essas empresas, as competidoras, né? A concorrência. A senhora vai adicionar para a gente... Ou eu estou no lugar errado? A senhora poderia me dizer, fazendo um favor? Vou entrar no Moodle só um pouquinho. Sim, senhora. No caso, eu estou naquela atividade 2, né? Tá. É a mesma listagem aqui, ó. Você tá olhando aqui na minha apresentação? Essa aí mesmo, essa aí. Ó. Sim. Tá? Eu só tirei daqui e joguei pro slide, tá? Certo, prof, essa mesmo, que eu estou me referindo. Ó, eu só tirei daqui e joguei pro slide. E separei tudo que tá aqui, tá? Para vocês não se perderem. Então, eu fiz por 2 partes, certo? Então, essa primeira parte termina aqui. Até vou apresentar aqui. Deixa eu ver. Beleza. Era isso mesmo, prof. Obrigado. Tadinho. Então, aqui, ó, eu consegui, né, fazer essa verificação, aí tá bem pequenininho para vocês enxergarem, né? Mas é o mesmo que tá aqui dentro do Moodle, tá? Ó, tá aqui, ó, o vídeo aqui e os passos aqui, ó. Os passos é escolher a empresa, né? E as formas ali que a gente mencionou de encontrar a empresa. Aqui tá atividade 3, mas é a atividade 2, eu vou estar alterando aqui. É porque antes era a atividade 3, né? E agora mudou para atividade 2, eu vou estar arrumando ali, atividade 2, tá? Que é planejamento. Então, aqui está relacionando o que é necessário fazer, tá? Então, aqui a gente já mencionou que é verificar a evolução do faturamento da empresa nos últimos 5 anos, faz uma tabelinha lá daquela empresa que você escolheu
o faturamento da empresa nos últimos 5 anos, conseguem relacionar lá? Ah, consegui só 2, ou não consegui. Escreve lá por que conseguiu esse, por que não conseguiu aquele, né? Então, escreve o que conseguiu ou o que não conseguiu, enfim, detalha, faz um detalhamento lá. E aí, aqui a gente também faz uma breve verificação, se for possível identificar, por exemplo, né, que a gente fala do planejamento. Quando a gente faz um planejamento, a empresa, por exemplo, eu não tinha participação no mercado lá, eu vendia de todas as empresas que são do mesmo segmento, por exemplo. Vamos lembrar da Coca, de novo. A Coca, tenta entrar no site da Coca lá, né, da empresa que fabrica lá, e verifica lá qual que é mais ou menos a participação do mercado. Normalmente vai estar descrito no relatório, ou se não tiver descrito no relatório, escreve que não estava escrito no relatório que eu não encontrei em lugar nenhum da empresa que eu estou analisando. Então, qual é a participação no mercado? Normalmente eles vão falar que a participação no mercado também pode ser representada por outra palavrinha, market share, que eles falam. Então, se conseguir encontrar qual que é a evolução dessa participação no mercado, a gente começou com 10% da participação no mercado, hoje nós somos, de participação no mercado, a gente vende 80% desse produto, né, a gente é a maior empresa nesse segmento, né? Então, verificar qual que é a evolução, né, dessa participação no mercado. Então, verificar se essa está evoluindo, quanto que ela detém do mercado, se tem uma porcentagem que ela especifica, a gente, né, foi evoluindo e chegamos a quanto, né? Então, verificar até essa questão aqui, tá? Então, até aqui é a parte 1, tá? Do vídeo. Parte 1 do vídeo aqui, certo? Se vocês conseguirem outra coisa, identificar se ela usa algum tipo de modelo de gestão, né? Mas aí não está relacionado ali, é só se vocês conseguirem identificar qual que é o modelo de gestão, uma gestão mais participativa, uma gestão autoritária, uma gestão de que forma, né? Então, tem as aulas anteriores que a gente falou sobre estilos de gestão, né? Se vocês conseguirem identificar, ok, se não está relacionado aqui, não precisa, se quiser, pode relacionar, mas não é um critério, tá? De avaliação. Até aqui, então, é o primeiro vídeo, tá? Então, essa parte aqui, fazer uma descrição. Não encontrou algum item, vocês podem estar lá fazendo o título. Item 1, né? Qual que é a empresa? Daí embaixo escreve lá qual que é a empresa, blá, blá, blá. Aí vai fazendo por item, né? Então, a primeira parte até o item 9. E aí, a segunda parte começa do item 10 até o 16, tá? Então, aí do item 10 até o 16, a gente vai estar conversando na semana que vem. Mas vocês podem assistir o vídeo, que no vídeo eu também vou estar falando. Então, vocês podem estar fazendo as atividades que estão relacionadas aos outros itens também. Só ler aí e tentar verificar. Então, no item 10, a gente vai fazer análise SWOT, né? Então, verificar mais as questões mais estratégicas da organização, né? Então, essa aqui é uma ferramenta estratégica, essa é outra ferramenta estratégica. Aqui a gente vai estar verificando se a empresa adota medidas sustentáveis, né? Essa questão mais econômica, social e ambiental. Ou ela só faz relatórios econômicos, ela não faz nada de social e ambiental. Não vi nada lá que ela faz. Não ajuda ninguém, não faz nada pelo meio ambiente, não cuida da água, não tem energia solar, né? Vamos pensar nos exemplos. Aí, vamos pensar nas medidas sustentáveis. Vocês estão vendo um monte de empresa doando um monte de coisa nesse momento agora, né? Então, tem muitas empresas que estão utilizando também
ajudando socialmente, mas tem umas empresas que são marqueteiras, né? Estão usando o negócio para dizer, ó, tô aqui, ó, tô ajudando, mas daí é só agora, entendeu? Então, é só marketing, mas não vem ao caso, é só uma observação aqui, né? Normalmente, as organizações, né, algumas organizações, a que a gente vai ver daqui a pouquinho, ela pensa nos 3 pilares aqui. Então, verificar se a empresa tem algum tipo dessas medidas aqui. A gente vai verificar no relatório daqui a pouquinho de uma empresa ali, como que ela apresenta, tá? Então, vocês vão conseguir identificar aqui, as empresas mostram, às vezes, que elas fazem as coisas em relação a esses 3 pilares, tá? A gente acabou de falar, né, que a gente tem planos de o que? De procedimentos, né? Então, se a empresa, verificar lá se a empresa tem algum plano de procedimentos e métodos que ela usa, aquele fluxograma, o mapa do processo das atividades dela. O que essa empresa, ela precisa ter para funcionar, se você consegue, ela tem lá relacionado, se ela tem esse mapa dos processos, se ela tem esses mapas dos processos por departamento, como é que é, né? Aí, aqui é bem fácil também, ó, verificar se ela adota planejamento financeiro. Normalmente, se ela tem aqui ó, essas questões mais sustentáveis, o financeiro, possivelmente, ela vai estar lá relacionando que ela quer aumentar o lucro dela, a receita dela, né, então, ela vai estipular qual que é a meta para o próximo ano, por exemplo. Então, ela já está fazendo um planejamento financeiro. Você já consegue identificar que sim, ela está adotando. Aqui também, ó, verificar, a gente acabou falando disso, né, dos processos ali, dos planos. Se ela adota, ela consegue verificar quais são os tempos usados ali para fazer as atividades dela, né? Fazer o estudo dos tempos e movimentos lá, os tempos e as atividades. Ela sabe quanto tempo ela demora para fazer um produto ou um serviço, quanto que ela demora para entregar. Então, aqui também pode ser feito, já podem ir fazendo, né? Então, também verificar se ela tem alguns procedimentos relacionados a normas, regulamentos, como as pessoas têm que se comportar na organização, né? Então, aqui também está relacionado com o que a gente viu hoje, né? Basicamente, o que a gente não viu hoje são essas 2 análises aqui, ó, a 10 e a 11, que a gente vai verificar na próxima aula, mas que tem a videoaula aqui que explica isso, tá? Nessa videoaula explica exatamente sobre essas 2 análises estratégicas, né, que ajudam a formular estratégias das organizações. Então, é essa atividade como um todo que vocês visualizam em relação a relatórios, ou enfim, da organização que vocês vão escolher. E relembrando, eu até vou colocar uma observação aqui depois, tá, para vocês, se não encontrarem, relacionarem, né, que essa informação não foi possível obter por algum motivo, né, coloca embaixo, né, lista o item e aí faz uma observação, relacionando o porquê não foi obtida essa informação, tá, mas escrever que não foi possível obter, tá, não foi possível obter, não foi possível encontrar, não encontramos no relatório, enfim, né, relacionar o porquê não está. Aí, o que a gente vai fazer agora? Então, muitas ainda não encontraram a organização ou a empresa aqui, vão pretender fazer esse levantamento, né, esse diagnóstico que a gente chama. Então, para que a gente consiga fazer esse diagnóstico ou pensar em como tentar ajudar a encontrar alguma empresa, eu vou entrar aqui, ó, no link que vocês estão vendo aqui, né, que é o da Bolsa de Valores. Por que Bolsa de Valores, né? Então, porque as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, mais ou menos listadas na Bolsa de Valores, a gente tem em torno de umas 300 empresas, tá? E essas 300 empresas, elas, obrigatoriamente, elas precisam fazer relatórios bem estruturados
dizendo tudo sobre o planejamento, todas essas questões que a gente viu aqui. Então, quase todas as questões aqui que vocês viram que vai ser do diagnóstico, normalmente vão estar listadas e vão estar descritas nos relatórios das empresas que estão dentro da Bolsa de Valores. Por quê? Porque é obrigatório, né? Tem uma regra, até na videoaula lá eu coloco lá qual que é a regrinha. Então, tem até a regrinha lá. Tem o regulamento dizendo que é obrigatório que as empresas disponibilizem todas as suas informações de tempo em tempo, para que todo mundo consiga visualizar o que ela está fazendo, tanto do aspecto econômico, social e ambiental. E aí, para que a gente verifique e tente identificar, né, que a gente consiga encontrar informações de empresas dessa maneira, que eu consiga ter um enriquecimento, né, eu consiga ter um diagnóstico melhor, e até para quem vai fazer o da própria empresa, né, que vai fazer o da sua empresa, ter como, né, para verificar ali, olha, eu posso adaptar o dessa empresa que eu estou visualizando aqui, né, pega um ramo de uma atividade lá mais ou menos, tenta encontrar uma que é parecida com o seu ramo e tenta fazer uma visualização do que aquela empresa usa, né, no planejamento e nas outras funções, para fazer para a sua, né? Isso também pode ajudar. Então, vamos lá, ó. Eu vou entrar aqui, ó, na bolsa, que é na B3. A B3 é a bolsa balcão, né? Então, eu vendo aqueles caras lá que ficam gritando o dia inteiro, né? No meio do pregão lá, para ver quanto é que vai vender, quanto é que vai comprar e tal. Então, a gente tem aqui que a gente pode, né, eu entrei aqui, então aqui embaixo vai ter, posso escolher, digitar o nome da empresa, ou eu posso ir clicando em cada uma das abas aqui e encontrar uma empresa que eu acho que está nessa letra. No exemplo que eu dei, que está na aula de boas-vindas, eu usei a empresa Gerdau, e é essa que eu vou usar aqui, porque aí eu também não fico roubando as empresas que vocês vão olhar aqui, né? Então, vamos lá, vamos buscar a Gerdau. Então, apareceu a Gerdau aqui, ó. Então, todas essas empresas que estão relacionadas na Bolsa, elas têm alguns níveis também, enfim, aqui, que eu já falo do que é. Segmento nível 1. Quando a empresa é desse nível 1 aqui, ó, esse nível 1 quer dizer que é nível de governança. Quando a empresa tem nível 1 de governança na Bolsa, é porque ela está no nível 1, ou seja, ela é uma das que mais divulga. Aí vai diminuindo se é o nível 2 e vai indo, tem outros níveis aqui, ela divulga um pouco menos de informações. Então, a Gerdau, ela está no nível 1, ela divulga muitas ações dela, tá? Aqui a gente vê algumas informações, né, da Gerdau aqui. Então, aqui tem um site, vai listar o site normalmente embaixo aqui quando vocês entrarem na empresa, então eu já vou clicar, só quero mostrar algumas outras questões aqui. Ele traz alguns outros relatórios estruturados, ele traz algumas, olha só, aqui já, ó, olha só, aqui ele já vai listar o quê? Informações econômicas, ó, da empresa. Ó. Então, aqui eu já consigo ter algumas informações dessa empresa. Então, ó, ações em circulação no mercado. Então, aqui tem uma composição mais, ó, o capital social é quantas pessoas investiram para essa empresa. Então, eu tenho ações ordinárias e ações preferenciais. Ó, só um pouquinho de dinheiro que tem aqui, né? Então, eu tenho ações acionistas aqui, mas é só para vocês visualizarem aqui, tá? Então, aqui eu tenho algumas informações, ó, tá relacionando 2019 e 2020 aqui. Então, aqui eu tenho,
Aqui eu tenho algumas questões mais relacionadas a questões mais das ações que elas venderam e as pessoas compraram aqui dentro. Então, mais relacionado às ações delas aqui, tá? Então, aqui tem relatórios em relação aos níveis de venda e compra aí, tá? Então, se alguém quiser olhar da empresa que vai fazer, também fique à vontade, tá? É só questão de, já que a gente tá aqui dentro, vamos dar uma olhadinha, ó. Então, aqui, ó, tem o gráficozinho de variação, de qual que é a cotação que ela tá valendo, né? Então, então, aqui a gente já teve uma redução hoje, né? Então, diminuiu aqui. E, normalmente, quando eu faço venda ou compra, eu não tenho o nome Gerdau, por exemplo. Vai ter um símbolo, né? Normalmente, as empresas, elas são relacionadas em símbolos. Tem abreviaturas aqui, cada uma tem um símbolo. Então, quando você vai comprar, você tem que saber qual é o símbolo, tá? Então, ó, esses códigozinhos aí, que a gente chama, né? Um código para negociar lá na bolsa, tá? Então, aqui a gente vai entrar no site da Gerdau, só que esse site da Gerdau, ele é meio global, tá? Então, porque a Gerdau, ela tem vários países, então, olha só. Aqui, ó, tá vendo? Ó, olha que interessante, né? Já me listou social, já me listou ambiental, né? Aí, ó, já consigo. Se eu clicar no maisinho, ele vai me levar para informações relacionadas ao meio ambiente, a questões mais sociais. Aí eu tenho sites da Gerdau que são mais relacionados a cada um dos países, tá? Então, aqui é do Brasil, tá? Só que eu acho que aqui, ó, aqui eu vou ir para o Brasil, que é do Brasil que eu quero, tá? Não quero de toda. Vou no Brasil, aí eu chego aqui e ele vai estar, olha que bacana, ele pede e me mostra aqui que ele tem um relatório integrado. E o que é esse relatório integrado? Ó, esse relatório integrado está relacionado o quê? Olha, a gente já viu que tem sustentabilidade, tem segurança, tem saúde, então, um relatório integrado, ou seja, ele já me diz, né? Ele vai me trazer um relatório integrado de tudo o que eu quero. Então, ó, daí eu entrei aqui, aí tem algumas coisas que eu posso estar verificando que estão descritas aqui no site. Então, ó, questões sociais, questões das pessoas, questões do meio ambiente. Se eu clicar, ele vai levar para alguns aspectos relacionados a essas questões, o que eles fazem. Mas eu posso estar usando o relatório inteiro. Ó, aqui tem até um videozinho que eles mostram um relato desse relatório todo. Mas aí eu consigo baixar esse relatório. E dentro desse relatório, vai me trazer todas as informações, aquelas que eu, no caso, ó, tem 116 páginas, então dá para brincar legal aqui, ó. Então, aí tem coisas que, claro, não são necessárias, mensagem do presidente, blá, 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 então vocês vão extrair o que é interessante para nós, né? Então, aqui tem relatos e tal, aí aqui, ó. Então, aqui, ó, já traz questões relacionadas à gestão de energia, gestão de água, gestão de reciclagem, então a gente já consegue identificar, só batendo o olho aqui, ó, que ele faz questões relacionadas ao quê? A questões ambientais, né? Então, aqui dá para pensar, olha, já faz matriz de materialidade, ou seja, quando eu penso em matriz, eu já penso que eu consigo fazer uma relação aí, uma linha lógica, né? Então, tem como se fosse o fluxograma lá, eu tenho um fluxograma dessas questões ambientais. Então, sim, aqui já me apresenta que sim, que ele tem fluxograma ou uma relação aí, uma matriz de materialidade. Tá, eu encontrei isso aqui, então vou lá, tá lá, então, eu verifiquei que a empresa lá tem uma matriz de rastreabilidade relacionada a isso, aspectos que referem a impactos significativos, tanto no ambiente, quanto no social, econômico e tal. Então, aqui
Vocês podem recortar coisas, né, e colar no relatório. Olha só, que legal. Tem estratégia do futuro. Então, eles têm um planejamento para o futuro, eu posso clicar e vai me levar, ó. Então, aqui, ó, tem diversas informações, diversas. Ó, eu tenho muitas informações. Então, que eles trabalham com a cultura, iniciativas digitais, aí, ó, tem um monte de coisa. E aí, ó, estratégia do futuro. Então, o que que eles pensam em desenvolver, ó, em 2019, enfim, ó, em como que eles vão fazer, qual que é a percepção, ó. Então, aqui, ó, um valor previsto de até 1 milhão em 10 anos, em novos modelos, lá. Então, aqui eu já consigo ter uma estruturação ali do quê? Opa, que bom. Vamos voltar lá, né? Do que a gente está pedindo lá no nosso relatório, no nosso diagnóstico. Vamos. Então, o que que a gente pediu aqui, ó? Tem um planejamento, né? Eu tenho um planejamento de receita, eu tenho um planejamento financeiro, né? Eu tenho, pelo que eu vi, que além do financeiro, eles têm outros tipos de planejamento. Então, você, por exemplo, se você pegou essa empresa aqui, você pode estar relacionando aqui quais são, né, além do financeiro, qual que é o planejamento. Claro, o financeiro dela aqui, ó, 1 bilhão em 10 anos, né? Investimentos. Aí, aqui a gente tem outras, ó, outras questões aqui relacionadas a, aí tem premiações, enfim, né, nossos negócios, aí eles relacionam o que tem no Brasil. Ó, questões mais ambientais relacionadas à floresta, à mineração. Então, o que eles fazem em relação a cada uma dessas questões. Ó, aqui já está falando alguma coisa de planejamento estratégico a médio e longo prazo, mais uma, né? Então, aqui, olha só, quanta informação a gente tem. Por isso que eu digo que não vai ser tão difícil quando você pega um relatório desses, entendeu? É só você procurar, né? Vai ter que ler, né? Vai ter que ler bastante aqui. Então, a gente tem uma gama de informações gigantescas dentro de um relatório desses, ó. Então, aqui está relacionando, ó, colaboradores de faixa etária, então dá para ver que eles tentam, né, diminuir essa diferença tanto social quanto de gênero, né, também de forma que sejam homens, né, de sexo também, que seja mais equilibrada, que é um dos viés sociais também, que a ONU estimula, né, que a gente não tenha tanta diferença. Aqui tem uma gama gigantesca, pode ver que é nível 1, porque o negócio aqui é pesado, né, olha só, de informação que a gente tem. Aqui, ó, então, ações ambientais, foco na sustentabilidade, ações ambientais, aí já vai ver que tem ações ambientais, então ele vai relacionar o que eles fazem relacionado à questão ambiental, né? Aí, que indicadores que eles usam? Vocês lembram que a gente precisa saber como que a gente controla as coisas? Eles usam indicadores, olha só. Então, ó, gases de efeito estufa, quanto que eles consomem de água, ó, metro cúbico por tonelada de aço. Aqui, ó, que bacana, ó, mostra até os indicadores que eles usam. Então, olha só que enriquecido que é esse relatório, né? Então, aqui a gente consegue ter um diagnóstico de uma organização que é extremamente estruturada e ela só consegue entrar na bolsa quando ela é bem estruturada. Isso
como vocês percebem, para fazer um relatório desse, fazer todas as ações assim, tem um certo custo, né? Então, não é qualquer um que consegue entrar na bolsa, justamente porque precisa ter ter uma gama muito grande de informações e apresentar essas informações, tá? Então, aqui, energia, ó, ambiental com estratégia, né? Olha! Interessante. Se alguém pegasse isso aqui, então, seria interessante, porque dentro das nossas atividades, esse quesito aqui, ó, ambiental, peraí, ambiental, que vocês vão ver dentro ali da questão sustentável, né, que eu peço para vocês fazerem um ciclo de vida da organização de vocês, eu vou pedir para vocês fazerem o ciclo de vida numa das próximas atividades ali, né, que vai ser de organização, é saber da onde eu extraio, como eu transformo, né, e como que eu devolvo tudo isso para o mundo, né. E aí, aqui a gente tem o que, ó, o ciclo de vida, e o ciclo de vida é uma das coisas que vocês vão precisar fazer. Se a empresa não tiver, vocês vão pensar no ciclo de vida. Aqui, se alguém pegar isso aqui, tá pronto. Então, por isso que também vai ser pedido, olha só, se eu pego um relatório desses, né, eu tenho todas as informações, é só procurar, igual eu mencionei, vai ter que ler, vai ter que achar, ó, ciclo de vida já ia estar pronto, por exemplo, que é uma das outras coisas que eu vou pedir mais para frente. Então, aqui, aí aqui a gente começa mais em relação ao econômico-financeiro, né? Então, Arthur, pode pesquisar no Google, né? Então, empresas que tenham relatórios de gestão enriquecidos. Por exemplo, tem muitas, um que eu vou citar também, que é bem conhecido, só que eu acho que não está listada na bolsa aqui de ações, ela vende outras coisas dentro da bolsa de valores. A Natura, por exemplo, a Natura é um exemplo gigantesco e tem relatórios extraordinários, igual esse aqui, tá? Então, e outras que vocês podem, porque que eu entrei aqui na bolsa, né? Justamente para achar empresas que tenham um relatório gigantesco desses. Talvez se vocês entrarem no Google, vocês vão achar também, né? Mas por aqui eu tenho certeza que vai ter, ó, né? Na minha opinião, eu acho que se a gente colocar no Google já não precisa nem entrar na bolsa, né? Mas se a gente dar uma googlada aí e achar essas empresas grandes, todas elas vão oferecer isso, porque é a política da própria empresa, né? Oferecer os dados, abrir isso. Então não vai ser tão complicada. Então, se vocês acharem qualquer um que publique relatórios densos igual a esse, assim, enriquecidos de informação, vai ajudar vocês, né? Então, a intenção é só ajudar a encontrar relatórios tipo esse. Então, olha só, o cara mostra tudo, entendeu? Não tem, aqui o cara não tem como você bate o olho aqui, você consegue identificar muito, na verdade, muito sobre a empresa, né? Então, na verdade, eu acho que a gente teria que fazer essas coisas aí de empresas mais próximas a nós, né? Assim, só uma opinião, né? Para a gente conhecer melhor, porque às vezes na nossa região tem tantas empresas aqui que até tem isso que eu sei e a gente nem conhece, sabe? E assim os outros apresentando ou entregando, assim, se fosse apresentando, a gente poderia conhecer melhor, né? Então, se vocês conseguirem encontrar... Eu também vou optar por fazer uma empresa... Pode falar? Não, eu queria dizer também, eu particularmente vou optar por fazer uma empresa mais regional, por essa questão mais familiar, mas eu acho que é mais interessante, né, até para a gente levantar uma informação, conhecimento da nossa região aqui, em vez de alguma coisa a nível internacional, né, mas é uma opinião pessoal minha, né. A questão é a seguinte... É uma questão de gosto. Por que eu ampliei para todas, né? A intenção era usar, quando a gente conseguia fazer ele presencial, era para usar mais nessas empresas mais regionais, né?
Só que como a gente está afastado assim, muitas vezes as empresas até têm e não divulgam. Elas fazem relatórios, mas elas deixam interno, né? Igual muitas cooperativas que eu fui visitar, internamente, ela me apresentou um relatório. Eu vou dar um exemplo, a Firmeza. A Firmeza tem um relatório desses, só que ela não divulga lá no site dela, né? E aí eu fui lá para a Medianeira e aí eu conversei com o cara lá, com o gestor, e aí ele me deu, era um livro, né? Ele me deu o livro na mão, eu tenho aqui até físico, né? Ele me deu o livro, ou ele também me mandou o PDF, mas é uma questão interna. Então, às vezes, eles não divulgam nos sites ou fica mais difícil de encontrar, tá? Então, por isso que a intenção é, se vocês conseguirem, ótimo, né? Senão a gente tem todas essas possibilidades na internet, né? Então, como vocês viram aqui, a gente consegue encontrar muita coisa, né? Então, tem que usar isso a favor nesse momento, né? Mas, assim, se conseguir um vídeo mais, ótimo também. Tá? Então, aqui, como vocês viram, né, o relatório não tem A empresa Atlas eu sei que tem esse divulgado. Ótimo, então pode fazer. Assim, a gente tenta, se vocês conseguirem tentar relacionar as empresas que vocês vão fazer, para que não fique, tipo, todo mundo vai fazer da mesma, entendeu? Então, para que a gente tenha diferença, né? Porque no final daí a gente vai ter essa verificação de várias empresas, como é que não é, né? Enfim, consegue ter um diagnóstico de diversas empresas. Comparar também, né? Vocês verificarem como vocês também poderiam estar contribuindo e melhorando algum aspecto dessa divulgação, alguma das formas que vocês viram, né, no relatório, ou como vocês não conseguiram informação. Às vezes, se alguém tem contato direto, né, igual eu falei, esse contato direto com alguém da organização também é uma fonte de dados. Claro que eu não gostaria que vocês fizessem visitação, né, para ir lá, pedir dados. Se alguém disponibilizar por e-mail, beleza, né? Mas é só... Oi. Esse link que você colocou aí do B3 da Bolsa aí, todas as empresas que estão listadas ali, elas possuem esse relatório que a gente vai precisar? Ou tem que ir entrando, ver se tem ou não? Eu também acho mais fácil utilizar empresas grandes, porque a gente vai ter mais informações online, né? Sim, mas, tipo, estando nessa lista, elas têm esse relatório? Sim, obrigatoriamente elas têm que ter relatório. Ah, beleza, então. Tá? Então, assim, muitas vezes o que acontece? Ela talvez não tenha todo o relatório. Você viu que dentro da Gerdau aqui a gente foi entrando, mas ao mesmo tempo, se eu quisesse clicar nas abinhas, as informações estavam lá, tipo social, né? Eu também tenho essa questão, mas a maioria tem um relatório estruturado, assim, para que fique mais fácil, que tá relacionado ali. Relatório integrado. Muitas vezes elas têm relatórios com nome diferenciado, pode ser relatório sustentável, relatório de gestão, relatório integrado. Então, quando tiver um relatório assim, tenta verificar se tem todas as informações ali. Ou muitas vezes eles fazem um relatório financeiro separado do relatório sustentável e social. Muitas vezes elas têm 2 relatórios também, mas obrigatoriamente quem está aqui na B3 tem que ter. E se é de nível 1, igual a Gerdau aqui, vai ser um relatório bem top, igual esse aqui. Beleza, prof. Obrigada. Até que hora que vai a aula? Até a hora que vocês quiserem. Vamos ficar até as 11. Brincadeira. Era até aqui que a aula ia. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Assim, que era mais fácil de encontrar por aqui ou de estar no Google, né? Então, algumas empresas aí... Felipe, quanto professor aí? Como que se administra teu dinheiro? Quanto professor aí? Meu dinheiro com euros. Como é que você administra? Não, falei para ele que do meu dinheiro cuido eu, né? Você que faz o planejamento, né? Bocudo.
Então, basicamente, era isso, pessoal, tá? Então, aqui a gente tem, como vocês viram, eu consigo informações, com a internet eu consigo informações diversas, né? Então, se vocês conseguirem de empresas que são regionais e que têm informações ricas assim, também, né, utilizem. Mas pode ser do mundo inteiro, se vocês quiserem também, tá? Não tem problema. E se quiser fazer da própria, pode fazer também, né? Pode ir estruturando sua própria empresa, enfim, né? Então, Cuidado da minha empresa, se eu ah, fazer. mas ó, é oportunidade, você ia estar melhorando a gestão, hein? Mas vai aparecer só gasto, ó, pessoal. Sim. Então, parar a apresentação, aí eu vou. Deixa nós conversar um pouco, professor, na sala. Ah, sim, eu deixo aberto aqui, só vou parar de gravar, então. Aí eu deixo aberto para vocês irem conversando aqui, tá? Tem uns que não apareceram no vídeo ainda, acho que eles estão muito feios. Ah, quer dizer, dá um tchauzinho, dá um tchauzinho aí. Ai, ai. Ô, Felipe, eu vi que teu pai foi aí